Muito bom dia, amigos. O programa Hora do Milagre está entrando no ar e nesta quarta-feira eu lhe convido a estar conosco. Nós estaremos durante todo o dia buscando a presença de Deus. Você sabe que se você me assiste agora e você se sente vazio, angustiado, oprimido, depressivo, você sabe o tamanho do vazio que você sente dentro de você? No final da programação, eu estarei falando para você qual o tamanho, como que você pode preencher esse vazio dentro de si, dentro do seu coração. Se você gostaria de incluir o seu nome na oração que estaremos realizando no final, você pode ligar para o número 020 7272 1010 ou acesse o nosso website. Ali você terá os canais oficiais para entrar em contato conosco. Vamos agora para o intervalo. Já voltamos com vocês. Meu nome é Marcelo Meirelles, tenho 44 anos, sou guarda civil de Cotia e também sou empresário. Eu tive uma infância bem tranquila, né? Simples, mas tranquila. Os meus pais me deram tudo que eles puderam, me ajudaram bastante. E quando eu fui crescendo, com meus 8 anos aproximadamente, eu entrei na escola. E lá na escola, eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a sentir um complexo pela minha pele. Eu cheguei ao ponto de começar a tomar banho e me esfregar a minha pele para ver se eu ficava mais claro. E isso eu carreguei até a minha adolescência, até os meus 15 anos, eu fiquei com o meu complexo grande, me achando inferior. E isso ocasionou perguntar o porquê da minha existência, né? Mas por que eu nasci? Por que eu tô aqui? Aí juntava que eu não sabia o que eu queria ser, qual profissão eu queria seguir. Isso foram coisas que foram me atormentando. E quando eu completei 16 anos, aquela infância meio rígida, meu pai da área de segurança, guarda civil, então ele me deu uma educação bem rígida. Foi aí que eu saí do 8 para 80. Eu deixei de ser aquele adolescente cabisbaixo e me tornei arrogante. Simplesmente eu queria conhecer o mundo e eu me afundei nele. Mulheres de todo tipo, não tinha critério, festas, saía e voltava 2 dias depois. Fiz a minha mãe chorar muito. Teve uma ocasião em que eu fui pego com droga e o meu pai trabalhando como guarda civil à noite, a viatura dele foi até onde eu estava, me pegou com droga e ali gerou uma discussão, eu fui embora de casa. Eu era de uma religião tradicional, eu acreditava em ídolos, eu vim de um berço católico, né? Eu acreditei que Deus ele estava crucificado, inclusive eu fiz todas as etapas que existe na Igreja Católica. Fiz o meu batismo, primeira comunhão, eucaristia, crisma, dei aula de catequese, me formei como professor de catequese, ajudei a fundar um grupo jovem na época. Então eu acreditava que estava tudo certo, que Deus era aquilo ali. Eu passava sempre na frente da igreja, fazia o sinal, eu entrava, beijava os pés de uma estátua que tinha dentro da igreja, né, acreditando que aquilo ali era Deus. Na ocasião eu ainda usava droga, então eu me refugiava na maconha, entendeu? Aí eu fumava e tentava me refugiar nas festas. Eu ia tentando fazer aquilo que eu aprendi, né? Buscar felicidade nas festas, nas drogas. Quando eu cheguei na Igreja Universal, o que mais me chamou a atenção foi a sinceridade. Porque eu sempre gostei de estar perto de pessoas sinceras. Eu gostava daquelas pessoas que falavam na lata, falavam a verdade na cara. O Bispo Macedo, eu ouvia as programações dele na rádio e falava assim, nossa, esse pastor aí, ele é doido. Legal, gostei dele. Então, porque ele falava a minha linguagem, ele falava aquilo que eu achava que era o certo. Eu não gostava de falsidade, não gostava de pessoas que ficavam querendo maquiar alguma coisa. Se tem que falar, fala na cara, fala o que você tem para falar. Então, na Igreja Universal, eu encontrei pessoas que falaram a verdade para mim. Você não está bem, você precisa de ajuda, você precisa se libertar. Então, foi isso que me cativou. Foi onde que eu comecei a participar das reuniões. Participando das reuniões de libertação, mesmo assim ainda, né, usando droga, mesmo assim ainda fumando, mas aos poucos eu fui deixando de lado, principalmente as mulheres. Eu era muito mulherengo. Então, aos poucos, eu fui me libertando.
fiz tudo aquilo que eu precisava fazer, né, para mostrar para Deus que o que mais importava para mim era Ele. Porque quando caiu a ficha de que eu não tinha Espírito Santo, ali eu falei, poxa, eu preciso do Espírito Santo. Eu fazia coisas, eu acordava de madrugada, sabe, eu buscava Deus. E aí um belo dia, quando eu estava buscando no auge da reunião, aí eu ouvi a voz de Deus. Aí eu ouvi Ele falando para mim, até que enfim, há quanto tempo eu esperei por esse momento? Eu me senti abraçado ali. Ali foi um momento maravilhoso para mim. Ali foi o melhor momento. Ali acabou o velho Marcelo, se tornou um novo homem a partir dali. Naquele momento, as perguntas que eu tinha foram todas respondidas. Porque eu nasci para te adorar, Senhor. Porque eu nasci para ganhar almas. Porque eu nasci para glorificar o teu nome. Só com a sua presença a gente percebe que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa temente a Deus. E isso eu também procuro fazer com os meus vizinhos, procuro fazer com todas as pessoas à minha volta. E com certeza ganhando almas, né? E isso para mim é algo muito gratificante. Minha esposa é uma mulher de Deus. Eu acho ela linda. Além de achar ela linda, ela é a mulher que eu pedi de oração, uma mulher de fé. Os problemas dela ela resolve de joelho no chão, que é o que eu precisava de uma pessoa assim. E nós somos felizes. Eu encontrei a pessoa que eu precisava. O Espírito Santo para mim é o primeiro. É tudo. Eu posso perder a minha esposa, posso perder os meus filhos, posso perder o meu emprego. Eu sei que Deus não quer isso. Eu poderia ficar na rua. Eu só não posso ficar sem o Espírito Santo. Sem Ele eu não posso ficar. Porque Ele é o que eu sou. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Deus, Ele continua sendo Deus, como o Bispo Macedo diz, né? Quem precisa somos nós. Eu preciso dele. Então eu valorizo muito. Porque eu sei o que é viver sem o Espírito Santo. E eu não quero isso mais. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30 da noite, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, amigos, estamos de volta e você acompanhou aí o testemunho do Marcelo. Tantos problemas que ele vivia de ordem espiritual, que ele não encontrava saída, solução de forma, pela sua própria forma, pela sua própria condição. Você sabe que quantas são as pessoas que têm tentado solucionar os problemas por conta própria e não têm encontrado a saída, não têm achado uma solução, porque a solução está no seu interior, a resposta está dentro de você. A nossa fé é a única linguagem, é a única energia que nos conecta a Deus. E quando você coloca a sua fé, quando você usa a sua fé de forma correta, você vê o resultado. Nós costumamos ensinar as pessoas que quando buscamos a Deus, temos que ser sinceros nas nossas orações, nas nossas decisões, no nosso propósito. Se realmente queremos que haja uma mudança, tem que haver sinceridade. Porque é muito comum ver as pessoas, quando chegam à igreja, elas se queixando. Por que isso ou aquilo tem acontecido comigo? Por que Deus não me abençoa? Está escrito que Ele vai me abençoar. Eu não vejo o resultado. Ou seja, as pessoas cobrando de Deus. Mas o mais interessante é que as pessoas não querem ser cobradas. Porque quando eu cobro a Deus, eu tenho que estar pronto para também cumprir a minha palavra diante dele. E quando chega esse momento, que é o momento de ser sincero,
um momento da sinceridade, que muitos de nós falhamos. Mas quando nós buscamos a Deus com toda a nossa fé, a nossa força, com sinceridade, quando você o busca, você tem a certeza de que Ele te ouve e Ele te atende. Assim como esse testemunho que você vai acompanhar agora. Quando ela chegou à igreja, ela enfrentava situações de difícil solução, mas quando encontrou a fé inteligente, foi capaz de aprender como solucionar a todos eles. Já voltamos com vocês. Meu nome é Ronaldo Dias da Silva. A minha infância, junto aos meus pais, foi sempre boa, né? Eu com meus irmãos, a gente tinha uma família bem próxima. Aí veio a calhar uma separação dos meus pais, devido a uma briga, né, entre eles. Eu continuei morando com meu pai, só que aí eu comecei a me envolver com bebida, aí eu me envolvi com torcida organizada. Logo na sequência, eu conheci o espiritismo, né? Nessa minha trajetória da adolescência, conheci o espiritismo devido a uma doença do meu pai. Eu fiquei 5 anos dentro do espiritismo. Eu cheguei a ser o cambono no espiritismo. Para quem não sabe, o cambono ele é um grau abaixo do Pai de Santo, ele que orienta em todos os trabalhos que é feito. E naquilo ali, dentro do espiritismo, eu comecei a fazer de tudo, todos os tipos de trabalho. Até mesmo, eu falo que, até mesmo para o próprio Bispo Macedo. Eu colocava o nome do Bispo Macedo e colocava pastores da Igreja Universal. O meu objetivo, o nosso ali, era que o Bispo Macedo viesse a morrer, e por servir as entidades, a gente fazia tudo isso. Então, toda vez que eu fazia um trabalho, eu fazia questão de colocar o nome do Bispo Macedo. O meu pai, como ele adoeceu, eu ali me consultando com uma das entidades, e eu falei para eles, se vocês tirar meu pai dessa situação, eu entrego a minha vida, a minha alma a servir vocês. E aquilo ali ficou e aconteceu. Ele, com 3 dias, ele saiu do hospital muito bem, muito bem. Não tinha sequela nenhuma, não tinha nenhum problema. Aí, com o tempo, eu fui querer chamar ele para ir fazer uma visita no terreiro. Quando eu chamei ele para ir fazer uma visita no terreiro, ele pegou e começou a me ofender no meio da rua, gritando que eu era macumbeiro, que eu era isso, aquilo. Aí eu peguei e falei, então tá bom. Da mesma maneira que eu te tirei, eles te tiraram, vão te colocar, só que dessa vez não tem retorno. E aí ele voltou para o hospital, não deu 7 dias, meu pai tinha falecido. Naquele momento, para mim, não foi nem chocante. Tanto é que quando ligaram para nós da família, eu fui tão frio, que eu cheguei para a pessoa que veio trazer a notícia e falei assim, pode falar que meu pai morreu? Friamente. Depois dessa situação, eu comecei a ficar muito mal, porque aí que eu me aprofundei na bebida. Aí com o tempo eu vim a conhecer a minha esposa, aí a gente acabou se casando, e uma vizinha minha convidou a minha esposa, porque todo mundo no bairro onde eu morava sabia que eu tinha ódio da Igreja Universal. Então eles nunca vinham a mim. Eles reportavam a minha esposa, convidaram a minha esposa a vir. Quando ela me falou do convite, eu falei para ela assim, nós vamos lá, para nunca mais eu irei pisar nessa igreja. E vou fazer o seguinte, vamos deixar tudo em casa, porque vai que eles queiram levar o que é nosso. Né? Aí chegamos à Igreja Universal. Quando
eu entrei no salão e eu vi o Bispo Macedo ali no altar, eu vi Deus. Eu vi Deus, porque a palavra dele, aquela paz que saía dentro dele, a pregação dele, foi assim, que eu falei assim, como que eu era tão cego lá atrás de falar que eu queria ver a morte desse homem, se ele só quer o bem da gente. E eu fui para o altar, querendo o Espírito Santo, né? Eu fiz um voto e eu falei assim, não, eu quero. Hoje eu não saio daqui, eu não desço desse altar sem ter o Espírito Santo, sem ter o encontro com Deus. Porque ali eu sabia que eu tendo o batismo com o Espírito Santo, a minha vida ia fluir. Quando eu recebi o Espírito Santo, ali já foi uma diferente. Eu não precisei vê-lo, eu não precisei nada. Eu só tinha dentro de mim, era uma certeza. O próprio Deus está dentro de mim. Hoje o novo Ronaldo é completamente diferente. Hoje eu tenho alegria, tenho uma família maravilhosa, uma esposa que é maravilhosa, serve também a Deus, tenho um filho maravilhoso, né? Tenho uma família linda. Hoje trabalho, tenho meu emprego, tenho minha casa. Feliz porque, principalmente, se hoje chegar o meu dia, estarei indo para o braço do Senhor Jesus. O que tem tirado o seu sono? Problemas no trabalho? Más notícias? Discussões com seu parceiro ou parceira? Desânimo? Estamos disponíveis para conversar com você agora mesmo. Ligue para nós, 020 7272 1010. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço em favor desta pessoa, meu Pai, que tem estado vazia, se sentindo, meu Deus, como se tivesse um grande vazio dentro dela. Muitos, meu Pai, não têm ouvido a Tua voz, a voz que fala o nosso coração, a voz que fala no interior, no intelecto, porque se afastaram da Tua presença e agora estão voltando, mas ainda assim não foram, meu Deus, ainda tocadas, não ainda se sentiram completas. Eu te peço que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor que é o conhecedor de tudo, o Senhor conhece a nossa intenção, o Senhor conhece a intenção desta pessoa. Meu Pai, salva ela agora, tenha misericórdia e abençoa. Eu abençoo esta água, que quando ela beba, ela receba forças em nome de Jesus. Beba da água agora e seja abençoado. Graças a Deus. Tenha certeza de que não há nada impossível. Quando nós falamos no início do programa, qual é o tamanho do seu vazio? É justamente o tamanho de Deus. Busca Deus hoje mesmo e você receberá uma vida completa. Aqui em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, no norte de Londres, ok? E em qualquer outra localidade você pode buscar saber mais. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Com apenas um clique, você pode se conectar e estar à frente do que acontece na Igreja Universal aqui no Reino Unido. Receba diariamente mensagens inspiradoras para levantá-lo. Aumente sua fé com vídeos novos e importantes. Mantenha-se informado sobre os propósitos de fé para fortalecer sua caminhada com Deus. Curta nossa página no Facebook.
Siga-nos no Instagram, seus locais de conteúdo inspirador para compartilhar com sua família e amigos. Igreja Universal, ajudar pessoas é o que nos move.